do coronavírus e, na verdade, o momento atual que a gente vive da pandemia aqui no Brasil e lá fora também. Antes eu vou dar algumas informações em relação à pandemia aqui no Brasil. Nosso país voltou a confirmar mais de 1.000 óbitos pela Covid-19 num período de 24 horas. Entre ontem e hoje, os estados informaram 1.136 mortes causadas pela doença, o que não acontecia desde a última quarta-feira, que a gente tinha ficado abaixo de 1.000. Apesar desse número diário de mortes continuar muito alto, pela primeira vez desde o início da pandemia, a média móvel de óbitos caiu mais de 15%. No entanto, essa manutenção da tendência de queda é incerta. A gente tem colocado sempre isso aqui no Bom para Todos. Doutora Karina Calife está com a gente novamente para nos ajudar a entender o momento atual. A Karina é médica sanitarista, mestre e doutora em medicina preventiva pela Faculdade de Medicina da USP e professora da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo. Olá, Karina, tudo bem com você? Olá, Thalita, tudo bem? Como vai? Um prazer sempre estar aqui com vocês. É sempre nosso prazer te receber e a gente fica sempre muito feliz que você nos atenda, professora. Vamos lá, o que eu queria começar conversando com você é sobre essa alta no número de mortes, mais de 1.000, depois de pelo menos uma semana aí com menos de 1.000 mortes. A gente pode acreditar de alguma forma essas mortes, essa situação, professora, às praias lotadas, aos bares lotados que a gente tem visto no final de semana retrasado, nesse último final de semana também que foi de feriado prolongado, a gente pode acreditar de alguma forma essa situação? Como que você vê esses números? Eu vejo, bom, primeiro dizer que a gente vinha tendo uma tendência de diminuição. É claro que uma tendência, como a gente já conversou aqui, é ainda muito lábil, ou seja, a gente tem que olhar essa tendência com cautela, mas há uma tendência de diminuição que não acontecia há muito tempo, né? A gente passou 90 dias no Brasil, Thalita, com uma média de 1.000 mortes, né? Então, mesmo com essa mudança, que é uma mudança que realmente está acontecendo, né? Mas ela ainda é pequena, porque por mais que a gente tenha essa diminuição, a gente ainda continua com uma média de quase 900 mortes. Então, isso ainda é um patamar muito alto, né? Em relação ao que você está colocando, sim, eu acho que a gente pode acreditar não só ao final de semana passado, porque é muito pouco tempo em relação ao final de semana passado, mas como você colocou, a finais de semanas anteriores e uma certa naturalização da pandemia por parte da população. Isso a gente não pode fazer, porque inclusive essa média móvel, essa mudança que a gente tem, essa tendência que a gente tem, ela depende também da forma com que a gente vai encarar enquanto sociedade essa condição da doença, né? Ou seja, não dá para a gente diminuir o uso de máscara, não dá para a gente flexibilizar tudo, ou seja, a gente tem um momento diferente, mas é muito importante ainda que a gente não faça aglomerações, que é o que você está dizendo, não dá para acontecer o que aconteceu nem no final de semana passado, nem no final de semana anterior. Acho que a gente pode acreditar esse número a mais, sim, a esse tipo de comportamento que já vem acontecendo há algumas semanas. Essa queda na média móvel que foi percebida, dá para dizer que é constante ou também ainda a gente não pode afirmar isso? Olha, Thalita, eu acho que ela, como eu te falei, ela mostra assim uma tendência de diminuição, porque fazia muito tempo que a gente não tinha uma diminuição. A média móvel, ela é a soma dos últimos 7 dias, né, da doença. Então, a gente vai somando sempre com os 6 dias anteriores e o dia atual. Quando ela está entre 15% para maior ou para menor, a gente diz que isso não significa uma mudança, ela é uma tendência de manutenção, que é o que vinha acontecendo aí há muito tempo. Nas últimas semanas, a gente teve uma tendência real, assim, de certa forma significativa, né, para o que acontecia nos últimos 90 dias. Porém, ela ainda é muito pequena em relação ao número total e a gente tem que olhar para isso com muita cautela. Não dá para dizer, a gente acha que a tendência é uma diminuição, que tem a ver com várias questões, né? A gente está falando aí de um certo aumento de imunidade coletiva, a gente está falando de algumas questões da história natural da doença, mas ainda eu olharia com muita cautela, tanto que a gente tem um aumento, né, de ontem, antes de ontem para hoje, um retorno a 1.000 e poucas mortes, 1.100 e poucas mortes, que é um patamar altíssimo, né? A última pandemia que a gente vivenciou aqui no Brasil, que foi da H1N1, a gente não teve em nenhum momento uma quantidade dessa. Então, não dá para naturalizar. Assim, repito que a gente tem uma responsabilidade pessoal, individual e coletiva
de não nos aglomerar, de usar máscara, de manter vários dos cuidados, que é o que até a gente ter alguma condição em relação a uma vacina segura e uma determinada, e algumas possibilidades a mais, a gente não pode, de jeito nenhum, deixar, né, achar que naturalizar esse movimento. Claro. Eu queria que você explicasse esse termo que você usou do histórico da doença, porque o que a gente sabe é que outros países tiveram essa queda de mortes, queda de contaminação, por conta de políticas públicas, por conta do isolamento, por conta de medidas que foram ali adotadas com planejamento, e isso possibilitou essa queda nos números. Aqui no Brasil, a gente sabe, a gente já tem discutido isso há bastante tempo, né? Não tivemos medidas rígidas para conseguir essa queda num tempo menor, mas essa queda está acontecendo agora. É por quê? É por conta, de fato, desse histórico da doença? É normal, em algum momento, diminuir a taxa de contaminação? Sim, a gente tem o que a gente está chamando aqui de história natural da doença, é uma tendência a quando a doença vai circulando, de certa forma, aquilo que a gente está chamando aí de imunidade coletiva, algumas pessoas chamam de imunidade de rebanho, na verdade, assim, ou seja, isso não pode nunca ser uma política pública, entendeu, Thalita? Porque significa que você vai expor pessoas, pessoas vão morrer sem cuidado. O ideal é que você tenha políticas públicas, tanto de isolamento social, de lockdown, de testagem ampla, de uma outra coisa que a gente chama do rastreamento do contato, ou seja, você testou, a pessoa deu positivo, você sabe quais são os contatos naqueles últimos dias, também limita a rotatividade desse contato, é isso que vários países conseguiram fazer, né? Então, essa é um jeito, vamos dizer assim, vou chamar de artificial, mas não artificial, mas planejado, acho que é uma palavra melhor, planejado, de garantir que essa contaminação diminua, ou seja, aqueles picos que a gente falou. Nenhum país, a gente tem a pior curva epidêmica do mundo, é a curva do Brasil. O platô por muito mais tempo, né? A gente estava falando antes desses 90 dias, isso não aconteceu em nenhum lugar do mundo, mas muito vinculada tanto à questão da história da doença, mas principalmente pelas políticas públicas. O Brasil não teve uma política pública que a gente possa dizer adequada ao enfrentamento da pandemia, isso é sabido, a gente já conversou aqui várias vezes e tem sido colocado na mídia. Mas a doença, quando ela começa a circular, porque o que é que um vírus precisa? Ele precisa se comunicar, ou seja, ele precisa passar de uma pessoa para outra. Essa é vamos dizer assim, o objetivo, né, da sua reprodução, da sua vivência e tal. E isso, quando várias pessoas deixam de ser suscetíveis, ela tem uma tendência, assim, à diminuição, que é o que vem que a gente chama aí da história natural da doença, né? Então, mais pessoas. Tem até um estudo que saiu, acho que essa semana, Thalita, do Maranhão, que fala um pouco da soroprevalência, parecido com aquele outro que a gente faz, mas a soroprevalência no Maranhão, que está algo em torno de 40%. Né? Essa é uma outra questão. Quando a gente vai falar de imunidade coletiva ou dessa tendência de média móvel, a gente está falando do Brasil, a gente tem que entender que o Brasil tem pandemias muito diferentes, momentos de pandemia diferentes. Então, um lugar onde você tem menos pessoas suscetíveis, que é o caso do Maranhão, você vai ter uma taxa de transmissibilidade menor e essa curva e essa média móvel também vai diminuir. O que pode não acontecer em outros lugares, né? Então, a gente tem que olhar isso ainda com muita cautela, com muito cuidado. A gente conversou na semana passada sobre a subnotificação de testes que existe. A gente chegou a comentar que os casos confirmados seriam até 5 vezes maiores, o número de casos confirmados poderia ser até 5 vezes maior por conta da falta de testes que é feita aqui no país. E daí, durante um momento, quando haviam muitas pessoas sendo contaminadas, existia uma justificativa de que não dava para fazer teste em todo mundo. Agora, quando essa taxa de contaminação passa a cair, talvez seja mais fácil fazer teste. É um momento importante de fazer teste nesse momento que a contaminação de fato começa a baixar? Sim, Thalita, é sempre um momento importante. Agora, fazer o teste, ele se relaciona com várias coisas. Primeiro, a oferta do teste para quem precisa e o entendimento do momento adequado, ou seja, o momento oportuno de utilizar esses testes, porque os testes eles têm diferenças e eles têm momentos e sensibilidades diferentes, ou seja, tem aquele teste que você tem que fazer no momento inicial dos sintomas, que é o que a gente chama do RT-PCR, o teste de antígeno, então ele vai dar positivo, né? Ele tem uma sensibilidade até alta, tal,
mas ele vai dar positivo aí entre o segundo dia dos sintomas até o sétimo dia, mais ou menos, né? Com um pico de positividade mais ou menos no quarto dia, entre o quarto e quinto dia. Então, se você faz um PCR depois, não adianta. Também a mesma coisa em relação aos testes sorológicos, ou seja, se você faz um teste rápido, que tem uma sensibilidade muito baixa, ou mesmo um teste sorológico de sangue, que tem uma sensibilidade maior, mas você faz isso antes da possibilidade da viragem do anticorpo, ou seja, que o corpo já começou a produzir aquela imunidade mais específica para esse vírus, você não vai conseguir ter esse resultado adequado. Então, sim, a gente pode utilizar a ampliação dos testes. É um momento, do mesmo jeito que a gente poderia ter feito isso lá na frente, que isso pode ser importante agora, porém o tempo de fazer, o como fazer isso também tem que ser considerado, para a gente não cair em algumas situações que está uma distribuição enorme de teste rápido e isso vai funcionar no geral. Não, o teste rápido ele tem uma função, o teste sorológico tem outra, o PCR tem outra. Então, concordo contigo, sim, era o momento da gente conseguir rastrear as pessoas. Agora, vamos dizer assim, o enfrentamento da pandemia ele é multifatorial. Tem que ter uma ampliação do teste, tem que rastrear contato das pessoas positivas, mas tem que também socialmente a gente ter os cuidados que a gente já falou aqui, que tem evidência, que é o uso da máscara, que é a diminuição de aglomeração. Não temos a menor possibilidade de ver o que a gente viu, nem em Brasília, no Lago Paranoá, nem nas praias de Pernambuco, nas praias do Rio de Janeiro, né? Nem em vários lugares que muito complicados. Aqui em São Paulo, nas represas, as filas, não tem condição. Foi assustador, realmente. Retomando rapidamente os números em queda agora, no início da pandemia a gente falava muito sobre o pico da pandemia. A gente pode dizer agora, Karina, que esse pico passou, que a gente superou esse pico da pandemia? Acho que é muito, muito cedo para a gente afirmar isso dessa forma. A gente pode dizer que a gente tem sim uma tendência de diminuição dos números por conta das questões que a gente já colocou aqui da história natural da doença e da própria diminuição dos indivíduos suscetíveis, né, que estão circulando. Porém, a gente ainda tem um percentual muito grande de pessoas que não estavam aí no dia a dia, por exemplo, os idosos e outras pessoas, que a gente tem que ter esse cuidado. E como você mesma falou, Thalita, essa média móvel ela está sustentada de algumas semanas para cá, mas de ontem para hoje aumentou. Então, a gente precisa ainda observar isso, né? Aqui no Brasil. A gente ainda precisa passar mais um tempo olhando para poder dizer se a gente de fato terá isso. Mas não dá para dizer assim, acabou, diminuiu. A gente de fato está passando para uma outra fase. Aparentemente, sim, mas eu olho com muita cautela ainda para no país continental e com tantos momentos de pandemia diferentes, né, pelos estados. Claro. Agora a notícia da semana, que foi essa paralisação da vacina de Oxford no mundo todo, né? Isso porque a última etapa de testes estava acontecendo e daí uma voluntária no Reino Unido apresentou uma reação adversa, que poderia ou não estar vinculada a essa vacina. Explica para a gente o porquê dessa paralisação. É uma paralisação de fato normal? Costuma acontecer com outros testes de vacina? É importante que seja feita de fato essa paralisação para descobrir as causas, a origem dessa reação? Sim, é fundamental que a gente tenha essa. É natural, primeiro, que aconteçam essas paralisações. Não é a primeira nessa vacina de Oxford, a gente teve uma inicialmente, que houve na fase 2 da vacina, e que foi confirmado que era um paciente que já tinha anteriormente uma patologia, que era uma esclerose múltipla, tal. Mas até você saber por que aquele sintoma, por que aquele adoecimento aconteceu, a gente precisa ter essa segurança. Então, a gente até falava das vacinas, a vacina que é segura, ela tem uma possibilidade de manutenção, de você falar um pouco na linha, que é a linha do voto, né, que a gente fala da obrigatoriedade nesse sentido e não do compulsório. Então, é muito importante que a gente tenha a certeza. Então, as vacinas, elas têm exatamente as fases de estudo, de teste para isso. Então, o que é que acontece? A gente tem muita gente, a gente já está nos milhares, né? A gente já falou isso aqui, começa com bancada, vai para as dezenas, para as centenas, para os milhares, exatamente para você achar esse sintoma raro, achar aquilo que pode acontecer. E também, antes de paralisar qualquer coisa totalmente, você tem que saber se aquela questão foi vinculada ou não à vacina. O que é que eu quero dizer com isso?
É natural que existam paralisações. Aliás, é por isso que existem as fases de teste da vacina. É fundamental que as empresas, que os governos, quem esteja com, os pesquisadores que estejam lidando com isso, façam sim essas paradas na hora que há qualquer dúvida em relação a essa oferta, a esse cuidado, para que a gente tenha vacinas seguras para serem colocadas para a população. E eu acho que isso também é importante dizer, que não quer dizer que a vacina não deu certo, né, Thalita? Primeiro que a gente não sabe se essa condição, que é uma mielite transversa, que é possível que seja da vacina, mas é possível que seja de alguma outra coisa, um adoecimento assim, idiopático, idiopático é quando a gente fala na área da saúde, na medicina, que a gente não sabe de onde veio, né? Então é aquela coisa que pode vir de uma doença autoimune, pode vir de uma infecção, pode vir de várias formas diferentes. Então, eu acho que é de muita seriedade que o projeto tenha parado até ter certeza de para onde, por que isso aconteceu. Se era uma condição já do paciente, se de fato foi pela vacina, em sendo pela vacina, em que tamanho, de que forma se dá, para a gente poder pensar um pouco de risco-benefício e dessa oferta de segurança, né, de uma vacina segura. Então, eu acho que a gente tem que ter tranquilidade, isso não invalida os estudos, e por isso mesmo também que a gente tem várias outras vacinas e apostas ao mesmo tempo, né? Eu acho que temos que ter tranquilidade, que isso é o normal, é por isso que a gente faz esses estudos e por isso que a fase 3 da vacina está aí. Falando sobre vacinas e sobre datas, inclusive, o secretário de Estado de São Paulo, o secretário de Saúde, desculpa, do Estado de São Paulo, ele disse hoje de manhã que a vacinação em São Paulo deve começar em janeiro de 2021, com a vacina chinesa que está sendo produzida aqui. Mas ontem mesmo a OMS, a gente deu essa fala aqui no programa, falou que a vacina vai chegar em meados de 2021 e que provavelmente essa vacinação só vai acontecer em março em 2022. Há falsas promessas nesse momento em que todo mundo quer a vacina, doutora? Eu acho que há vamos dizer assim, uma ansiedade em dizer que as coisas estão acontecendo. As coisas estão acontecendo, não tem como você pular as fases de teste das vacinas e não tem como você dizer que a fase será lisa. Então, a gente nunca sabe quanto tempo uma fase 3 vai durar, que é onde a Sinicov está. Então, claro que a gente aposta, que a gente quer que as coisas funcionem da melhor forma possível, mas do mesmo jeito que tivemos alguns efeitos adversos a ser observados, a ser entendidos com a vacina de Oxford, pode acontecer com qualquer outra vacina. Então, eu acho que é muito preocupante que qualquer governo, qualquer gestor possa prometer uma data para a vacina. Não tem como fazer isso, né? A gente não tem como fugir daquilo que é ciência, daquilo que é pesquisa, daquilo que é cuidado com as pessoas. Então, é possível que aí até o final do ano, se não se passar por toda a fase, pela quantidade de pessoas que precisa passar, até o começo do ano que vem a gente ter alguma coisa positiva, mas até que isso seja, a gente já conversou disso aqui também, seja distribuído, até que a tecnologia seja repassada da forma adequada, até que isso seja distribuído para todas as pessoas que passem pelos grupos de risco, não dá para a gente dizer qual é a data. Eu continuo apostando aí que em meados de 2021, já falei isso aqui mais de uma vez, é quando a gente vai ter a possibilidade do início de alguma delas, que não dá para dizer exatamente como qual delas será, né? Quem que vai chegar primeiro aí nessa corrida, mas o importante é que qualquer uma que chegue, que venha com muita segurança. E não dá para ninguém dizer hoje, a data é essa, não dá para garantir isso, não dá para afirmar isso. A gente recebeu duas perguntas do pessoal que acompanha pelas redes sociais, doutor. Eu vou passar para você, tá bom? Olha só, a Eliana Marte, inclusive apoia a gente pelo YouTube, ela perguntou se a vacina da Covid fosse obrigatória aqui no Brasil, ela teria de ser gratuita? A gente tem conversado, inclusive, sobre a importância de que ela seja, de fato, gratuita, né? Sim. Veja bem, toda vacina que é obrigatória, que são principalmente as vacinas da infância, né? Aquelas da primeira infância, são as vacinas de um calendário padrão e que é um calendário de vacinas que tiveram todos os testes de segurança. Todas essas vacinas obrigatórias, elas têm que ser gratuitas. Você não pode propor nenhum tipo de condição obrigatória sem garantir o insumo, né? O cuidado para as pessoas. Então, sim, claro que até que uma condição de vacina a gente tenha a possibilidade de ofertar para todo mundo, passa por todos esses processos que foram colocados aqui. Então, sim,
teria que ser ofertado pelo governo, pelo SUS, por isso que a gente defende tanto o Sistema Único de Saúde, porque o Sistema Único de Saúde, ele tem a Anvisa que está observando, a gente tem muita gente que fez essa vacina de Oxford aqui no Brasil, e ninguém teve até aqui nenhum desfecho, né, desfavorável, mas a gente continua olhando. O que é que aconteceu quando para essa vacina, esses testes? Param de entrar novos voluntários que normalmente entrariam. Então, quando a gente fala de obrigatório, eu gosto sempre de dizer isso, a gente está falando de algo que não é compulsório. Eu gosto de pensar a vacina como se a gente olhasse para o voto. O voto no Brasil não é obrigatório? É obrigatório. Só que as pessoas não vão entrar na sua casa e vão te dizer, vai lá votar de qualquer jeito. Então, você garante, como eu já falei da outra vez, políticas afirmativas que falem da importância de uma vacina, não só do ponto de vista individual, de cuidado individual, mas de um ponto de vista coletivo. Então, a gente tem que investir em educação para a saúde, a gente tem que ter pessoas que possam, né, os governantes que possam ofertar isso da melhor forma, mas é claro que isso só pode acontecer quando a gente tiver uma vacina segura. Não dá para fazer isso de qualquer forma. Então, eu tenho muito esse cuidado quando a gente vai falar dessa questão. Espero ter respondido, mas sim, se ela se torna obrigatória, ela tem que ser ofertada pelo Sistema Único de Saúde. Eu tenho uma outra pergunta aqui, mas me surgiu uma dúvida. Há riscos, doutora, por conta da logística vagarosa por parte do governo de poder disponibilizar gratuitamente a vacina, algum laboratório particular passar a vender essa vacina e daí a gente vai ter uma corrida por essa vacina e só mais ricos poderão pagar? Com certeza isso vai acontecer, como aconteceu na H1N1, como acontece na vacina da gripe, né, Thalita? A gente não tem, a patente não está fechada só para o público, então isso está acontecendo, tanto que várias das empresas são empresas privadas, como a AstraZeneca, a Moderna nos Estados Unidos, enfim, várias outras que estão aí entrando na fase 3 da pesquisa. Isso é uma coisa importante, não tem mágica, a própria Rússia, ela saiu da segunda agora, tem publicação da vacina russa, são publicações interessantes, mas ela está entrando na fase 3, não tem como pular isso, tem que passar por isso. Mas sim, a partir do momento em que foi considerada segura, passou por todas as fases, está publicado, está demonstrado que é seguro, a possibilidade de que empresas privadas comecem a produzir e ofertar com alto custo vai acontecer. Isso aconteceu, por exemplo, com a vacina que eu, pessoalmente, não fiz para minha filha, que é a vacina do HPV, que ela começa ofertada pelo sistema privado e depois pelo sistema público. Isso aconteceu com algumas vacinas de meningite também. Então, é possível que isso aconteça e por isso que a gente, de novo, eu estou falando, defende tanto o SUS. E eu vou dizer outra coisa que é muito importante. A gente tem um recurso emergencial para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 que o governo Bolsonaro está retirando para o orçamento de 2021. Isso não é possível. A gente já tem um SUS subfinanciado, a gente tem que garantir, batalhar que nossos parlamentares, que as pessoas que nos, né, que nos representam, não deixe tirar um centavo de recurso do SUS para o ano que vem e um centavo do enfrentamento, porque o ano que vem ainda terá pandemia, ainda tem vacina, tem distribuição, a gente precisa desse recurso. Mas vamos lá para outra pergunta, se eu estou falando demais. A gente recebeu, nesse papo de vacina, a gente recebeu mais duas perguntas. Eu acho que a gente consegue responder rapidinho. A Marluce Cardoso, de Santo André, ela está perguntando por que a vacina da Rússia está sendo testada num prazo tão rápido, se é confiável. E já vou colocar a do Walter Sebastião, que ele pergunta, se fala bastante das vacinas russas, da chinesa, da de Oxford, por que se fala tão pouco das pesquisas cubanas? Bom, a primeira questão, né, que foi colocada, a última questão da vacina cubana, são várias vacinas, viu? A gente tem pelo menos 8 vacinas, né, que a gente tem, acho que estão mais, vamos dizer assim, que tem mais estudos internacionais e que tem um N maior, N é o número de pessoas que estão sendo testadas. A gente tem várias outras possibilidades extremamente promissoras, viu, Walter? Não tem, pode ter certeza disso. E a outra questão, me lembra, Thalita, eu perdi agora um pouquinho a questão anterior. É a da Marluce, perguntando por que a vacina da Rússia foi testada tão rápido, se ela é confiável. Sim, lembrei. Legal, Marluce, muito boa a sua questão. É claro que todas as vacinas, a princípio, estão sendo produzidas por espaços confiáveis, sim. A questão da vacina da Rússia, ninguém nunca apostou e disse que ela era ruim ou estava errada. A questão é que não tinha publicação até então sobre os estudos e demonstrando as fases de segurança. Foi publicada há uma semana, mais ou menos atrás, uma semana e meia,
eles estão seguindo todos os caminhos que são internacionais, né, para essa questão da segurança das vacinas, só que eles estão na fase 2, eles vão ter que passar na fase 3, não adianta, entendeu, Marluce? Ela vai ter que passar. Agora, é muito promissora, do mesmo jeito que é promissora da Sinicov, do mesmo jeito que é promissora essa de Oxford, que a gente está fazendo junto com a Unifesp, junto com o Instituto Butantan. E o mais promissor que nós temos no Brasil, gente, seja a que venha de Cuba, como foi colocado aqui, sejam as vacinas que a gente tiver, é a possibilidade da gente fazer uma transferência tecnológica, ou seja, a gente tem Biomanguinhos no Brasil, a gente tem o Instituto Butantan, que são espaços que, ao ser transferida a tecnologias, podem produzir em grande volume para o Brasil. Então, o Brasil tem essa vantagem que também diz respeito ao nosso Sistema Único de Saúde. Falei que seria a última, dele. mas vem mais uma. O pessoal está mandando pergunta muito interessante aqui, que são dúvidas minhas também. Vamos Acho lá. que é importante a gente aproveitar o momento. A Sumaia está perguntando: as vacinas podem ser mais eficazes em crianças e em jovens do que em idosos, ou a idade não interfere na eficácia? Olha, Sumaia, não dá para dizer isso dessa forma ainda. Por isso que estão sendo estudados. Porque o que é que você estuda? Primeiro você vê a segurança, se a vacina ela é capaz de produzir. E a outra coisa que você vê é o jeito que produz a imunidade. Então, a gente vê se essa vacina responde de um jeito a não causar nenhum dano maior e se ela responde produzindo anticorpos. E como é que ela produz anticorpos? E isso pode ser diferente. A gente não tem ainda essa resposta. Isso só vai ser feito. Só vamos ter essa resposta com o passar do tempo, com esses estudos. Normalmente, a maioria das vacinas tem uma produção de anticorpos muito parecido. Claro que aí você vai ter pessoas que têm doenças autoimunes, pessoas que têm condições diferentes, que podem responder de outras formas, né? Porque o nosso sistema imunológico, Suma, ele é muito complexo e ele diz respeito a um tempo, a um pedaço que ele vamos dizer assim, natural do nosso corpo, e tem aquele que a gente chama de adaptativo, que é aquele que vai responder àquele vírus especificamente, sabe? Então, a gente ainda está em fase de estudo. E eu sempre digo isso, a gente tem um tempo de pandemia, de conhecimento da Covid-19, do SARS-CoV-2, que é o vírus, a Covid é a doença, né? Que ele é muito curto, a gente está vivenciando isso aí em torno de 8 meses, apesar de para a gente ser uma enormidade de tempo e que a gente já quer sair dessa situação, mas do ponto de vista da ciência ainda é muito pequeno. Então, tem muita coisa para aprender, tem muita coisa para descobrir ainda, tem muita coisa para saber. Mas achamos que a vacina ela terá uma possibilidade boa e que vai servir para todas as pessoas, para crianças, para idosos, para adultos. Olha, a gente espremeu hoje a doutora Karina, conseguimos tirar todas as informações aqui dela. Muito obrigada. Inclusive, a doutora Karina Carife volta semana que vem, ela está sempre às quintas aqui com a gente, tirando justamente as nossas dúvidas, que são muitas. E se você quiser, mande perguntas, que é bem bacana, realmente surgem dúvidas diferentes e a gente aprende juntos. Doutora Karina, muito obrigada novamente. Um beijo grande, até semana que vem. Obrigada, Thalita. Muito importante esse trabalho aí de vocês de informação. Um prazer estar aqui. Um abração.